No fim das contas, todo mundo acredita em Deus, então dá na mesma. Não. Oi, meu nome é Leandro e esse é o Visão Católica. Eu pensei em gravar esse vídeo porque eu conheço muita gente, amigos meus, que cresceram em denominações cristãs, que eram realmente muito boas, com bons valores, e eles receberam muitas coisas boas da igreja na qual foram criados. Eles conhecem a Bíblia, colocam o Senhor em primeiro lugar, amam o próximo, enfim. E muitas dessas pessoas, quando estudam sobre a Igreja Católica e realmente se aprofundam, elas pensam em se converter. Mas às vezes elas dizem, é muito legal, mas eu fico triste porque eu realmente amo a igreja que eu fui criado, tem muita coisa boa lá. E o que eu respondo para essas pessoas é, cara, eu tenho toda certeza que o que você ama na sua igreja, você vai encontrar na Igreja Católica. E sabe por que eu digo isso? Bom, eu já te explico. Primeiro eu queria pedir para você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Feito isso, vamos lá. Imagina que há muito tempo atrás existia um mestre construtor de navios. E esse mestre construtor construiu um navio enorme, um navio maravilhoso, um navio incrível, um navio impressionante. E ele tinha um capitão. E o capitão estava lá para guiar o navio, para tomar conta do navio, para comandar o navio, né? Então o capitão montou uma tripulação. E para tomar conta da tripulação, ele escolheu um imediato. Então ele treina a tripulação, treina o imediato e basicamente diz: todos a bordo, porque queremos o maior número possível de passageiros nesse navio. E o mestre construtor de navios e o capitão equiparam o navio com tudo que ele precisava para essa jornada. Escolheram um destino, deram para eles mapas, bússolas e todas essas coisas que seriam necessárias para se orientar durante a viagem. O mestre construtor e o capitão deram ao navio água, comida, remédios e outras coisas para curar e fortalecer as pessoas nessa longa viagem. Então, quando o mestre construtor e o capitão estavam prestes a fazer o navio zarpar, o capitão disse: eu não vou ir com vocês. Eu não irei com vocês. O imediato que eu selecionei guiará vocês em meu lugar. E o navio começou a navegar. Agora, enquanto o navio navegava, às vezes o imediato fazia tudo certo. Às vezes a tripulação fazia tudo certo. Outras vezes o imediato fazia besteira. E às vezes a tripulação também cometia erros. Às vezes até os próprios passageiros pisavam na bola. Mas o tempo todo o navio permaneceu no curso. Mas ao longo de muitos anos, o que aconteceu foi que o imediato morreu e precisaram substituí-lo. A tripulação morreu, precisaram substituir a tripulação. Passageiros morreram e mais passageiros precisaram ser substituídos. Porém, eles estavam usando os mapas, as bússolas, os remédios que precisavam e os alimentos necessários. Tudo que o capitão tinha deixado para eles. Então, mesmo quando o imediato era péssimo, mesmo quando a tripulação fazia besteira, o navio permanecia no curso. Mas com o passar dos anos, as pessoas ficaram desanimadas. As pessoas ficaram sem esperança. Elas não gostavam da tripulação, não gostavam de como o imediato estava conduzindo o navio, não gostavam dos outros passageiros. Então disseram, beleza, seguinte, vamos construir nosso próprio navio. Ah, beleza, só que você tá no meio do oceano. Como que você vai construir seu navio? Vai arrumar material para ele aonde? A solução foi pegar do grande navio em que eles estavam. E assim eles construíram um navio usando os materiais do primeiro navio, pegando-os e fazendo seu próprio navio ao lado do primeiro. Pegaram alguns mapas, algumas bússolas, talvez até um pouco dos remédios, mas não a comida. Eles pegaram algumas das coisas que eram usadas no primeiro navio e disseram: eu vou pegar o que eu gosto e deixar lá o que eu não gosto. E com o passar do tempo, mais e mais pessoas tiveram a mesma ideia. Eu vou construir o meu próprio navio. E toda vez que construíam seu próprio navio, todos os materiais vinham do primeiro navio. Tudo que tinham vinha do primeiro navio. E havia muitas coisas boas. Inclusive, algumas dessas pessoas de outros barcos pegaram só os mapas. E elas estudaram tanto o mapa que conhecem ele de trás para frente. Talvez até melhor do que a maioria das pessoas no primeiro navio. E nesse momento, se você olhar agora para o oceano, verá uma frota de navios. O navio principal que o mestre construtor e o capitão criaram e estabeleceram ainda segue no curso, ainda se dirige para o destino. Alguns navios ao lado dele estão bem parecidos com ele, porém outros estão tão distantes que nem sequer estão indo para o mesmo destino mais. E essa é a analogia que eu gosto de usar para explicar que Jesus Cristo, historicamente falando, fundou a Igreja Católica no ano de 33 d.C. E na igreja, o que ele fez? Ele reuniu uma tripulação, os apóstolos, nomeou um imediato, Pedro, como primeiro papa, e reuniu os discípulos, as pessoas que acreditaram nele, e equipou a igreja com tudo que ela precisava. Jesus deu à igreja os sacramentos, e a igreja reuniu as escrituras, e através dela temos a capacidade de interpretar a palavra que Deus nos deu. Deus deu à Igreja Católica o Espírito Santo. E ao longo do tempo, a igreja sempre manteve o curso. Agora, o imediato nem sempre foi bom. A tripulação nem sempre foi a melhor. Os passageiros a mesma coisa.
Mas o tempo todo a igreja permaneceu no curso. E com o passar do tempo, outros cristãos surgiram dizendo: eu não gosto de muita coisa desse navio aí, por isso eu fiz o meu próprio, tá bom? Mas de onde você tirou os materiais para começar a sua própria igreja? De onde você pegou a Bíblia? Da Igreja Católica. De onde você pegou a doutrina da encarnação de Jesus Cristo, totalmente Deus e totalmente homem? Da Igreja Católica. De onde você pegou a doutrina da Santa Trindade? Da Igreja Católica. Então, uma das coisas que eu quero dizer com esse vídeo é que se esse for o seu caso, se você está receoso sobre se converter ao catolicismo, eu te garanto que tudo que você ama no navio no qual foi criado, veio do navio original. Porque tudo que é bom nos outros navios vieram desse. Essa é uma das razões pelas quais eu amo do fundo do meu coração ser católico. Porque Deus Pai enviou seu Filho Jesus, o capitão, e ele estabeleceu uma igreja. Cristo estabeleceu uma igreja com os bispos, os primeiros apóstolos, com o Papa São Pedro, e nos chamou, todos nós, para fazermos parte disso. E se você quiser fazer parte disso, você pode. Seja bem-vindo, porque eu te garanto que, cara, se você não foi criado católico, mas está interessado, se nem mesmo você foi criado cristão, mas está interessado, eu te convido a dar uma pesquisada sobre a Igreja Católica. Tudo que você ama na sua igreja, você encontrará nela e muito mais. Eu não sei se isso sou presunçoso, não é essa a intenção. Eu não fiz a igreja. Eu não construí o navio e nenhuma das coisas boas que tem nele é mérito meu, nem do Papa, nem dos bispos. Jesus Cristo foi quem fez esse barco e nos deu as provisões para a viagem. Nós somos apenas tripulantes, passageiros e um imediato. Então, espero que não soe presunçoso porque não tivemos nada a ver com essas bênçãos. O mérito é todo de nosso Senhor Jesus. De todos aqui do Visão Católica, meu nome é Leandro. Deus abençoe.